Paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós outra vez para trazer uma palavra doutrinária, uma palavra de reflexão ao seu coração. E eu quero convidá-lo nesta noite para lermos Lucas capítulo 18, apenas o versículo 8, a parte B. A parte B diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a palavra de nós para nós essa noite. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aplique Deus essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos concede a honra de estar em sua presença, de podermos adorá-lo em espírito e em verdade, de podermos parar nesta hora para ouvirmos a tua palavra. Rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Rogamos a tua bênção sobre cada servo teu, seja de Betel, seja de Timbi, que cada um seja alcançado com tua graça, que haja a ação do teu Espírito Santo sobre cada um deles, fortalecendo eles no Senhor e na força do teu poder. Para a tua glória te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a fé, que Jesus faz uma pergunta, né? Porventura o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? E quando nós olhamos para o panorama atual, a gente começa a ver, eu acho que Jesus se equivocou, porque as mais diversas versões da fé são apregoadas e apresentadas, não é? Nunca se foi tão crente como nos dias atuais. Nunca se falou de fé e até a ideia de que haja uma perseguição religiosa. Em contrapartida a essa perseguição religiosa também há a ideia de uma ação ecumênica, não é, nas religiões. Já vem a teologia liberal, que afirma que todo caminho na venda, não é, que o espírita pode continuar sendo espírita, mas que Deus está lá, e o católico continua católico, Deus está lá, e assim há uma multiplicidade de religiões, onde nelas supõe-se, aspas, a fé está presente. Contudo, a Bíblia, Jesus falando, vai fazer essa indagação. Quando eu voltar, haverá fé na terra? A realidade, Jesus previa o que nós estamos vendo hoje, para todo aquele que faz uma leitura correta e criteriosa do Evangelho, vai então entender o porquê Jesus fez essa afirmação. Não é? Vamos perceber que o Evangelho, ele, apesar de tanto se falar de fé, de Evangelho, de Jesus, de Deus, de religião e denominação, o Evangelho, de certa forma, está sendo esquecido. Se ouve muitos tipos de Evangelho, porém o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que Jesus veio trazer, esse está cheio de adendos, cheio de adornos, a ponto dele se descaracterizar, perder suas características principais e, obviamente, se torna então um pseudo-evangelho. E é sobre isso que nós queremos falar esta noite, sobre o Evangelho esquecido. Se o Evangelho for esquecido, obviamente não haverá fé na terra, porque a fé genuína e a fé verdadeira, ela é posta, ela é alicerçada, ela é direcionada ao Evangelho genuíno. Eu anoto aqui algumas características do Evangelho genuíno, que pode ser considerado o Evangelho esquecido. O Evangelho esquecido, meus amados irmãos, é o Evangelho da cruz. Jesus falando, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando Jesus falou isso, ele está falando então que não significaria seguir o Evangelho sem cruz. Que o Evangelho seria exatamente uma nova condição de vida que implicava em levar uma cruz. Jesus tira de nós o fardo pesado, que é o fardo do pecado, que é o fardo da miséria humana e da escravidão das trevas, mas coloca sobre nós a cruz, que é exatamente onde nós vamos ter que carregá-la, não é? Suportá-la, sofrê-la, assim como ele o fez, levando em consideração exatamente a ideia de que o Evangelho genuíno, quando é retratado na ideia da cruz, é aquele que sofre perseguição, discriminação, preconceito, que tem que dizer não muitas vezes a si mesmo, que tem que suportar certas situações, suportar pessoas e etc. Então nós podemos chamar o Evangelho da cruz. Esse Evangelho foi esquecido porque as pessoas hoje estão pregando um Evangelho sensacionalista, um Evangelho de bem-estar, de riqueza, de prosperidade, e esse Evangelho não é o Evangelho de Jesus. Ah, pastor, então os cristãos têm que ser pobres, mendigos? Não é disso que nós estamos falando, mas também não é por ser cristão que o indivíduo tem que ser rico, tem que ser absolutamente saudável e coisa dessa natureza. A Bíblia mostra então que no mundo em que estamos é o mundo da dificuldade, o mundo da adversidade, o mundo da dor, do sofrimento por causa do pecado e, portanto, nós teremos que levar a nossa cruz. E esse Evangelho foi esquecido. As pessoas não querem mais viver nem seguir o Evangelho da cruz. Porém, lhes digo, esse Evangelho é o Evangelho genuíno, é o Evangelho de Jesus Cristo, e ele foi o nosso primeiro exemplo quando ele levou a sua própria cruz, e isso implicou no seu sofrimento e na sua morte. E nós hoje vivemos o Evangelho onde as pessoas não querem experimentar sofrimento. O segundo Evangelho, a segunda característica do Evangelho esquecido, é o Evangelho do arrependimento. Não é? As pessoas querem ver o Evangelho sem experimentar o arrependimento. Ora, o arrependimento ele é fundamental para os primeiros passos na fé do Evangelho. Porque arrependimento significa uma mudança de mentalidade. Arrependimento significa dizer que a mente daquele indivíduo foi transformada, foi mudada. E agora ele tem uma nova visão da vida, ele tem uma cosmovisão absolutamente diferente, onde os seus valores são valores agora, podemos dizer, eternos, santos, de separação, de seriedade, de honestidade, de verdade, nunca de pecado, nunca de entrega à maldade, nunca de se submeter a valores negativos, né? Nós vamos encontrar pessoas que se dizendo cristãs, defendendo aborto, defendendo a homossexualidade e coisas dessa natureza, se dizendo cristãos. Onde está o arrependimento dessas pessoas? Arrependimento, mais uma vez nós afirmamos, é uma mudança de mentalidade operada no cerne do coração humano, onde a sua mente é mudada, e o indivíduo adorava a imagem, deixa de adorar, o indivíduo era um promíscuo, deixa de ser, o indivíduo era ladrão, deixa de ser, o indivíduo era homicida, deixa de ser, o indivíduo era homossexual, deixa de ser, porque ele passa a compreender que todas essas práticas são perversas e pecaminosas, e Paulo escrevendo lá em Coríntios capítulo 6,
ele vai dizer que nenhum desses herdarão o reino dos céus. E uma das propostas do Evangelho é exatamente anunciar o reino do céu. Então, o Evangelho esquecido é o Evangelho do arrependimento. Já tem uma teoria do Evangelho onde Jesus não é Senhor, é o Evangelho do não senhorio, onde Jesus é o Salvador, mas não é o Senhor. Se esqueceram então das afirmações bíblicas de Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, quando ele vai dizer: saibam, porém, olhe toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Não é? Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Deus exaltou Jesus soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque Jesus agora ele é o Senhor. Então, é a teoria do Evangelho do não senhorio. O Evangelho do não senhorio não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do arrependimento, onde o indivíduo abandona os seus pecados e passa a viver em novidade de vida. Guarde isso no seu coração. A terceira característica do Evangelho esquecido é o Evangelho da renúncia. O Evangelho da renúncia. Nós nunca vimos, como vemos hoje, meus amados irmãos, casais separando, né? Já ouvi dizer que existe hoje mais cristãos separando do que incrédulos. E nós sabemos muito bem que todas as questões de separação de casamento é a falta de renúncia. As mulheres não querem renunciar a si mesmas para serem submissas a seus maridos. Os maridos não querem renunciar a si mesmos para demonstrar amor total às suas esposas. Então, e a igreja tem relevado essa conduta, esse comportamento. Pastor, na sua igreja não tem ninguém que separou? Tem pessoas que separou. As amo, as considero, as respeito, mas não posso deixar de pregar contra isso e dizer que é pecado e que essas pessoas muitas vezes esqueceram de renunciar. Jesus diz que nós temos que renunciar a nós mesmos. O Evangelho da renúncia é dizer não a você, é dizer não às circunstâncias que lhe favorecem, para dizer sim à vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas hoje não querem renunciar. Não é? Empregado se submetendo a capricho dos patrões para serem desonestos, para agirem com desonestidade e coisa desse tipo. Pessoas cristãs tomando o caminho da desonestidade na visão do lucro, do ganho fácil, ao invés de renunciar. Então, esse também está esquecido, o Evangelho da renúncia, onde o indivíduo diz não a si mesmo, e quando a gente diz não a nós mesmos é porque estamos dizendo sim para Deus. Estamos dizendo sim para Deus. Então, meus amados irmãos, o Evangelho que Jesus trouxe também traz essa característica. A característica da renúncia. Uma outra coisa que o Evangelho esquecido tem como característica é o Evangelho do comprometimento. O Evangelho do compromisso. E aí, meus amados, esse tema ele é tão amplo que você nem imagina. Ele começa desde a frequência aos cultos, do interesse pelo culto, porque o culto não é apenas uma ação de devoção para Deus, mas o culto ele é uma via de duplo sentido, onde nós adoramos a Deus e de Deus recebemos graça, força, fortalecimento, desde o culto até a contribuição financeira. E muitas vezes só ofertamos ou fazemos a contribuição financeira na igreja quando nos sobra alguma coisa, deixamos Deus sempre em último lugar, não há compromisso. Ou, falando em compromisso ainda, às vezes quando surge uma opção de lazer ou coisa desse tipo, nós deixamos de ir à igreja
Nós achamos, e agora nas questões das lives, achamos que podemos assistir a live depois, e às vezes nem assistimos mais. Então, a realidade é que está faltando compromisso na vida dos cristãos. E aí eu quero reiterar uma coisa: o compromisso que Deus cobra de você para a devoção não visa o egocentrismo divino. Não. A ideia é que você seja alimentado espiritualmente. A ideia é que você receba graça para o dia a dia, seja fortalecido e capacitado a resistir o mal, a tentação, o pecado e etc. Mas, para tanto, você precisa ser comprometido com Deus. Porque aí, se nós somos comprometidos com Deus, nós então não teremos compromisso com nenhuma outra coisa, nem com o pecado, nem com o suborno, nem coisa dessa natureza. Temos esquecido o evangelho do compromisso. Esquecemos que estamos aqui para servir a Deus. E esse serviço começa exatamente com a nossa assiduidade, frequência aos cultos. Por que eu estou falando isso? Ora, primeiro, o texto nos dá margem para isso. Segundo, porque tem pessoas que têm condições de ir ao culto, de ir à igreja hoje, mas está dentro do comodismo das lives e não estão indo ao culto. Enquanto que muitas outras pessoas não podem ir por conta do protocolo do governo, não podem ir e gostaria de ir. Chamo a sua atenção nesta hora para isso. Não estou querendo cobrar de você, mas só lhe alertar que o evangelho que Jesus anunciou é o evangelho do comprometimento. E dentro dessa ideia de compromisso, meus amados irmãos, está a sua frequência ao culto. Não por Deus, senão por Deus, que também é por Deus, mas por você. Porque você só será alimentado no culto. Você só será fortalecido no culto. Então é preciso entender essa verdade. Quando somos comprometidos com Deus, nada mais nos suborna, nada mais nos atrai. A nossa vida não vai ser só culto, não. Mas precisamos entender que a hora de Deus é a hora de Deus. Não cabe outra coisa na hora de Deus. A hora do culto é a hora de Deus. O meu dinheiro é pouco. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. O evangelho que Jesus anuncia, que está sendo esquecido, é o evangelho do compromisso. E o pior é que às vezes as pessoas até puxam no bolso, mas querendo que Deus dê algo em troca. É o evangelho do trocadilho, e esse não existe no evangelho de Jesus. Não é? E por fim, o evangelho esquecido é o evangelho da obra missionária. Não é? E nós estamos iniciando o mês de missões, e é muito importante falar sobre esse tema. O evangelho da obra missionária precisa ser reativado. Precisa ser resgatado. É preciso que nós cristãos tenhamos consciência de qual é a nossa missão principal aqui na terra. Proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. É preciso que entendamos que no mundo está repleto de paralíticos espirituais, de cegos espirituais, de pessoas cativas das trevas. E quem tem a proclamação da liberdade, da visão e da cura é a igreja de Jesus Cristo, e ela precisa ser despertada para esse compromisso. Não podemos estar acomodados. É preciso que preguemos o evangelho a tempo e a fora de tempo, é o que o apóstolo Paulo nos exorta. Isso significa que a cada oportunidade que nos é dada, pelas pessoas, pelos amigos, pelos parentes, precisamos trazer à tona a mensagem do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu diria, meus amados irmãos, que essas 5 características do evangelho parece que estão sendo abandonadas, estão sendo desdenhadas, estão sendo esquecidas. E eu estou trazendo isso à tona nesta noite, para que você reacenda a chama no seu coração. Reflita sobre tudo que você ouviu. Entenda que você não pertence mais a esse mundo. Que você foi separado por Deus, escolhido por Deus. Paulo diz lá em Efésios: eleito segundo a presciência de Deus. Não é?
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, nós precisamos viver o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho do compromisso e o evangelho da obra missionária. Tudo isso faz parte do evangelho que Jesus veio passar para nós e colocou sobre a igreja a responsabilidade de dar continuidade. Certa vez, alguém mandando que Jesus mandasse os discípulos se calarem. E aí Jesus falando, ele disse, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Parece que estamos correndo um eminente risco das pedras clamarem. Estejamos atentos, meus amados irmãos, e nos voltemos para Deus, para que isso não tenha de acontecer, para que as pedras não tenham que clamarem. Nos voltemos para o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus, porque nos últimos tempos parece que ele está sendo esquecido. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, que ele lhe abençoe e que o Espírito Santo esteja lhe despertando para essas verdades. É o que eu oro a Deus essa hora em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por mais esses momentos na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Age em nós pelo teu Espírito Santo para que sejamos despertados a viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que foi poderoso e eficiente para salvar as nossas vidas, transformar o nosso coração e fazer de nós novas criaturas, agora capacitados a levar a cruz, vivendo na vida de arrependimento, de renúncia, de compromisso com o Senhor e estarmos empenhados a cada dia na obra missionária. Para a tua glória é eu que te oro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.